Olá, estamos começando mais uma roda de conversa aqui no IBT, comigo, Lídia Maria de Lima, psicopedagoga, trabalhando aqui na coordenação dos cursos, do curso de psicanálise, inclusive, e comigo, Dália Denner, psicanalista, psicóloga, e que vai bater um papo com a gente hoje sobre prevenção a suicídio, pensando na questão do Setembro Amarelo. Olá, pessoal, obrigada, Lídia. Psicanalista, psicóloga, tratando de pessoas com ideação, com tentativas de suicídio. Por isso, falando disso, né, nesse mês tão importante. Dália, vamos tentar recuperar um pouquinho a questão do suicídio? Vamos tentar fazer um panorama histórico para a gente entender um pouquinho mais essa questão? A gente estava conversando aqui agora há pouco, pensando que falar desse tema é sempre muito espinhoso, não é um tema fácil, não é um tema tragável socialmente, porque a gente esbarra na questão do preconceito e também da religião. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Lídia, assim, historicamente, né, se a gente retomar, a gente tem aí Santo Agostinho, a própria ideação, tentativas de suicídio, enfim, as mortes por suicídio, sempre foram condenadas, consideradas pecado, né? Na própria Idade Média, né, as pessoas ainda não podiam ser, o suicida não podia ser enterrado, né, no cemitério, em solo sagrado, em cemitérios, era sempre um motivo de vergonha, de alguma forma, para a família. Os bens eram confiscados, enfim, a família, além da perda, né, pelo ente querido, enfim, ainda tinha vergonha pelo suicídio. Foi a partir do desenvolvimento, eu diria, da própria psiquiatria, que a gente começa a pensar suicídio como um deslocamento, como uma tentativa de compreensão das chamadas doenças, né, nervosas, mentais, enfim, da questão da loucura, né? Ainda muitos questionam se o suicida é um louco, né, alguém em sofrimento, enfim. Então, assim, o que a gente pode observar é que existe sim esse preconceito, ainda hoje, suicidas, né, ou pessoas com ideação suicida, até em função desse estigma, desse preconceito que existe socialmente, às vezes elas têm vergonha de buscar ajuda, né? A própria família acaba, nos casos de tentativas, acaba abafando os casos, o que reflete até na própria divulgação, né, desses casos das tentativas. Nas subnotificações que a gente tem de tentativas de suicídio ou mortes mesmo por suicídio. Quando a gente fala em subnotificação, tentativas de suicídio, enfim, a gente vai construindo números. Consegue dar um panorama pra gente, assim, de como é que é isso? Acontece mais entre jovens, entre mulheres, entre idosos? É um número alto? Como é que a gente pode pensar nisso? Olha, de uma maneira geral no mundo, né, a taxa de suicídio vem caindo, ao contrário do que acontece na América Latina e principalmente no Brasil, né? No Brasil, assim, comparativamente a anos anteriores, segundo dados que nós tivemos aí da OMS há 2 anos atrás, 2021, praticamente são 13 milhões de pessoas que morrem todos os anos por conta do suicídio. Então, a gente tem aí aproximadamente 6% da população brasileira, né? Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte, né? Seguido de questões de violência e acidente, né? O suicídio mata 1 a cada 100 pessoas no mundo, né? Então, assim, o que a gente tem observado, a famosa vida moderna, né? O estresse, os fatores, aí alguns fatores, acabam desencadeando ao menos essas tentativas, né? E infelizmente algumas dessas tentativas acabam levando ao óbito, efetivamente. Você falava, logo quando a gente começou a conversar aqui, sobre essa possibilidade de associar, o que algumas pessoas fazem, de associação entre suicídio e loucura.
a questão da dor, do sofrimento. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente pode pensar nessa classificação? A gente sabe que há uma possibilidade dessa associação por questões de saúde mental, mas também há outros fatores que envolvem essa idealização de suicídio ou essa aproximação com o tema ou até mesmo a concretização do fato. Como é que a gente consegue identificar isso? O que tem por trás do suicídio? Eu acho que isso é importante. Quando a pessoa se vê sem esperança, né, no estado de sofrimento, ela não percebe oportunidades, talvez, de sair daquele estado de sofrimento. Então, assim, o suicídio, a ideação suicida, né, ela traz na sua base um sofrimento e desesperança. Quanto mais desesperançosa, quanto mais sofrimento, quanto maior o sofrimento, maior a vulnerabilidade e possibilidade de vir a se ter uma ideação suicida. Quando a gente fala de suicídio, a gente tem ali um contínuo, né? Então, assim, eu tô falando de uma ideação suicida, então a pessoa começa a planejar, começa a pensar o suicídio, as ideias de morte, enfim. Ela eventualmente pode se automutilar, dependendo se a gente estiver falando de adolescentes. São frequentes as automutilações, então cortes nos braços, pernas, que depois se esconde com uma manga comprida, por exemplo. As próprias tentativas de suicídio, eu vou ceifar a minha vida. E, infelizmente, a própria morte em alguns casos, tá? Agora, como é que a gente pode identificar isso? Primeiro, se alguém já tentou alguma vez, se já teve uma tentativa de suicídio, esse é o maior indicador, uma probabilidade gigantesca da pessoa vir a tentar novamente. Colocações do tipo, cansei de viver, viver tá sem graça, olha, eu tô indo para esse lugar pela última vez porque o ano que vem eu não vou estar aqui mais para poder ir. São coisas, né? Tipo, pessoas que do nada resolvem, sei lá, fazer um testamento, deixar a casa organizada. Elas dizem: olha, eu vou preparar o jantar porque eu não sei se eu vou ter tempo depois não vai dar mais. Esse tipo de coisa, assim, um pouco deslocada, são indicadores de que alguma coisa não tá legal. Né? E é importante começar a se aproximar, talvez, né, dessas pessoas, até para conhecer um pouquinho do discurso, se efetivamente trata-se de uma ideação suicida ou se são coisas do dia a dia. Sim. Você fala da automutilação e eu estou pensando em casos muito recorrentes no espaço escolar. É muito frequente, até mais do que a gente imagina, jovens que se automutilam e aí, de fato, vão com as camisas maiores. Como é que a escola pode fazer ou ter essa percepção e trabalhar junto com as famílias? Eu acredito que é importante não fechar mais o olho para a questão do suicídio, né? Então, assim, campanhas de conscientização, como o Setembro Amarelo, que particularmente acredito que não deva simplesmente acontecer no mês de setembro. Eu acredito que tenha que entrar no calendário acadêmico, pedagógico, na programação, no decorrer do ano letivo, né? Acredito que tenha que se capacitar docentes, por exemplo, para que eles tenham um olhar diferenciado para as questões. Por quê? Um pouco da automutilação, sim, ela vem. O adolescente tem lá o seu sofrimento, tem alguma coisa que o estressa e a mutilação entra exatamente como alguma coisa para anestesiar aquela dor primeiro, né? No entanto, o adolescente está mais suscetível à impulsividade. É onde algumas tentativas de suicídio também podem acontecer. Mas especificamente com relação à automutilação, tem um pouco a questão também do contágio. Todo mundo na minha sala se mutila, então eu também vou me mutilar, né? Então vou experimentar, olha, eu tô tenso, eu tô nervoso, meu namorado brigou comigo, alguma coisa assim, eu vou tentar me mutilar porque eu não consigo lidar com aquela dor. Pode acontecer? Pode. Só que assim, o que nós percebemos hoje, que é uma outra questão que foge aqui, mas assim, a capacidade de tolerância à frustração do adolescente hoje se torna cada vez menor,
né? Então, aquela capacidade de lidar com a dor de uma maneira não tão imediatista, de poder compreender um afastamento, por vezes. A gente fala muito de redes sociais, então, teoricamente, estão todos muito conectados, muito próximos a um monte de coisa, mas não, às vezes o jovem, o adolescente está muito solitário, muito afastado, desconectado da família, dos amigos, etc. E rede social é um pouco assim. Eu vou ver a vida do outro, que sempre são aquelas fotos, aqueles vídeos maravilhosos. Nossa, como isso está longe da minha realidade. Eu queria muito poder. Há uma frustração, não consigo lidar com isso. Vem a mutilação. Acredito que o professor, que está mais próximo, por vezes, desse aluno, possa perceber, né? Então, em dias de calor, né, o adolescente está cobrindo braços, pernas, pescoço, etc., pode ser que tenha alguma coisa errada ali, né? Às vezes o adolescente tem consciência que ele teve uma tentativa de automutilação e ele se cobre, né? É muito comum, né? Tentativas frequentes, porque às vezes a automutilação alivia uma vez, passa-se um bom espaço de tempo, podem haver automutilações recorrentes, né? Então, nesse sentido, observar, opa, aquele cara parece arranhado, aquela menina parece cortada, enfim, é mais a observação e a sensibilidade de que alguma coisa não está bem. E lógico, é importante sempre falar a respeito. Exatamente. Acho que é fundamental que a gente destaque essa questão, essa possibilidade dessa conversa, desse bate-papo muito abertamente, muito franco entre a escola e seus alunos, suas alunas, para que a gente tenha essa conscientização mesmo e para que a gente consiga atingir aquele aluno, aquela aluna que está ali sentadinho com a sua ideação, mas em silêncio, com todo o seu sofrimento, com toda a sua angústia. Para além do espaço escolar, também é necessário que a gente tenha essa possibilidade dessa conversa nos nossos espaços de família, nos nossos espaços religiosos. É fundamental que a gente vá desmistificando esse assunto. Com certeza, até porque só fazer uma parte, só frisar, nem toda automutilação significa uma tentativa de suicídio. Exato. Tá? Mas a automutilação, ela é um indicador de um sofrimento. Exato. E é esse sofrimento que precisa ser observado, porque ele pode sim abrir a porta para tentativas de suicídio, para uma ideação suicida. Tá? A automutilação isolada, eu não vou dizer que é uma tentativa. Muitos autores consideram já como uma tentativa, o prenúncio, enfim. Mas ela é, sem dúvida, um indicador de que eu não estou conseguindo lidar com aquela pressão. E nesse sentido, você tem toda a razão, Lídia, professores, família, de alguma forma, algum valor religioso, né? São importantes, né? De serem trazidos, né? Não no sentido do pecado, mas no sentido de um espaço para se trabalhar o sofrimento. Né? É nesse sentido. Vamos aproveitar então esse gancho, vamos pensar juntas. Como é que a gente pode favorecer a prevenção ao suicídio? Como é que a gente pode colaborar para que isso não se torne concreto? Primeiro, né, onde é que a gente pode intervir, né? Onde é que a gente pode pensar? É sempre na ideação suicida, né? Porque quando a pessoa tem a ideia que eu ainda tenho condições, ferramentas, recursos, enfim, de fazer alguma coisa exatamente para prevenir. Depois que a pessoa tentou, alguns, né, vêm a óbito, não tem mais nada a fazer, infelizmente, tá? Então, assim, se eu sei de uma pessoa que demonstra um certo sofrimento, que demonstra uma certa impaciência, uma certa dificuldade de não conseguir lidar com a sua dor, seja por perda de emprego, por uma condição financeira, um término de relacionamento, seja por uma questão de algumas características, talvez, depressão, seja por uso prolongado de drogas, seja por uma questão de alcoolismo, enfim, as pessoas estão... Perda de alguém que... Isso, né? Assim, as pessoas sofrem. Né? Sim. Se eu percebo alguém em sofrimento,
lógico que eu vou tentar me aproximar, dar uma força, né? Mas se eu percebo que essa pessoa não está conseguindo enfrentar, que ela vem deprimindo, vem com umas frases do tipo, olha, não aguento mais, já tô de saco cheio, não aguento mais viver, minha vida é toda errada, né? Cansei, né? Esse tipo de coisa, isso pode servir de alerta. Muito mais se a pessoa já tiver um histórico, sem dúvida, de tentativas de suicídio. Porque a tentativa de suicídio em si, quando não trabalhada, tratada, enfim, acompanhada, ela é um indicador. As tentativas de suicídio são muito repetitivas. Então, uma pessoa que tenta uma vez pode vir a tentar a segunda, a terceira e por aí vai. Né? Numa situação, isso, de dificuldade de lidar com uma realidade de sofrimento. Né? E aí eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar. As tentativas precisam ser observadas, elas precisam ser cuidadas, né? A gente tende a desviar o olhar. Ah, tentou, ufa, não conseguiu. Então, não vamos nem mais falar sobre o assunto. Não, é aí que a gente tem que estar junto, tem que chamar para conversa para evitar que isso aconteça de outras vezes. Perfeito. Não é assim, olha, eu não vou falar, né? Às vezes a família tem um pensamento mágico. Eu não vou falar a respeito porque senão eu vou lembrar sobre o tempo e ela vai tentar de novo. Não, ela não vai tentar de novo porque você falou a respeito, né? Ela vai tentar de novo porque o sofrimento dela persiste. Então, se ela não tiver um espaço para falar sobre o sofrimento, resolver tratar daquele sofrimento, a probabilidade daquela tentativa vir a acontecer é muito grande. Então, assim, não é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Houve uma tentativa de suicídio, lógico, não é também sufocar a pessoa, não deixá-la respirar e ficar sozinha e tocar a vida. Mas é ficar na observação, é oferecer ajuda, é buscar apoio profissional às vezes, é necessário sim, porque a pessoa está dizendo, olha, está doendo muito, não consigo lidar com isso. Né? Então ela precisa desse apoio. Né? Aí a gente pensa na questão da prevenção, a gente tem espaços de cuidado que podem nos ajudar nessa prevenção, né? Você bem disse, ajuda profissional, a gente tem espaços de cuidado, de terapia, a gente tem o CVV. Quais são as dicas que a gente pode efetivamente dar para quem nos assiste nesse momento? E onde é que essas pessoas podem procurar esse apoio? Olha, elas podem procurar até os próprios centros clínicos, CAPs, posto de saúde, enfim, buscar ajuda profissional, dependendo da realidade de cada município, cada local, enfim. Mas desde um posto de saúde, onde a equipe ali vai direcionar, vai informar a Secretaria da Saúde, né, com relação a essa tentativa e vai dar um encaminhamento às CAPs, aos serviços de psiquiatria, enfim, apoio de psicólogos, apoio de assistentes sociais. Hoje nós trabalhamos com equipes multidisciplinares, multiprofissionais, para lidar com essa questão do suicídio. Inclusive, a própria família recebe um apoio, né? Porque, assim, quando a gente fala de uma tentativa de suicídio, não é só aquela pessoa, mas todas as pessoas diretamente ligadas àquela pessoa também precisam de amparo, também precisam de apoio. Então, é nesse sentido que a gente coloca qualquer profissional da saúde, desde um posto ao particular, ao hospital, pode auxiliar. Exatamente. E aí tem esse cuidado que a gente precisa ter com a pessoa que tenta, mas também com quem está no entorno, porque essas questões, essa dor, esse sofrimento, essa angústia também esbarra nessas pessoas. E para além disso, né, é pensar, né, num cuidado que se estende. Né? Se a gente pensa que o suicídio é o fim para aquela vida, mas é uma sequência para quem fica, porque essa dor se estende, todo mundo ali precisa de cuidado. Por isso, quando a gente fala de prevenção, não resolve muito se eu trago só quem está no sofrimento. Eu preciso ampliar essa rede, não é? Com certeza, né? Resguardar, né? E fortalecer de alguma forma todo aquele núcleo onde aquele sofrimento eclodiu, né? Porque, na verdade, se a gente pensar o suicídio em si, por definição, o suicídio é alguém que tenta contra a própria vida, né?
Agora, o que o suicida quer? Todos nós estamos sujeitos a conflitos internos, né? Todos nós. O que o suicida, né, tenta, na verdade, matar, não é a vida, mas é o sofrimento, né? Ele não está dizendo, olha, eu não quero mais viver, eu não quero mais sofrer, né? E é onde existe essa tentativa de suicídio. Então é como se ele quisesse eliminar aquela partezinha que dói, né? Pessoas, por exemplo, que com doenças crônicas, né, que têm dores crônicas, não só as pessoas que às vezes por uma questão de reação a uma droga, ao álcool ou qualquer momento de vida mais delicado, mas às vezes pessoas com doenças crônicas, doenças terminais, etc., elas tentam exatamente o suicídio exatamente por conta disso. Olha, eu não tenho mais perspectiva, eu tô com uma dor muito grande, eu tô sofrendo demais e eu quero parar esse meu sofrimento, eu não aguento mais. E é por isso que vem essas tentativas. Exato. Então, uma coisa importante para a gente pensar também é que juízo de valores não cabe. Não cabe olhar para quem está em sofrimento ou para quem tenta o suicídio e dizer: ah, foi fraqueza, ah, é frescura, ah, é um fator para chamar atenção. Nada disso colabora. Cada um sabe a dor que carrega e cada um sabe os motivos que levam a essas tentativas. Então é bem importante que a gente aprenda, enquanto sociedade, a se despir desse preconceito, desses olhares de julgamento, para trazer um olhar mais acolhedor, mais empático e mais cuidadoso, porque é exatamente isso que a nossa sociedade está pedindo, né? Mais cuidado, mais amor, por favor. Acho que isso é fundamental. Perfeita a sua colocação, Lídia, até porque assim, se você quer ajudar alguém que tem uma ideação suicida, você coloque do lado, né? Mas assim, não emita a sua opinião no sentido, olha, você não deveria ter feito isso, você deveria ter recorrido aquilo, você deveria ter feito aquilo tudo. Cada um sabe a dor que está na sua pele, né? Então, é se colocar de lado, pensar junto em algumas alternativas, é buscar profissionais que estão preparados exatamente para esse momento, para esse tipo de coisa, né? A gente costuma dizer assim que a urgência, né, nessas situações, né, de ideação suicida é exatamente a urgência da escuta. Exato. Né? É escutar. E escutar significa abrir os ouvidos, o coração, mas não abrir a boca. Às vezes a gente precisa acolher e falar menos. Né? Acho que um abraço tem sempre muito mais valor do que qualquer tentativa de julgamento, né? Eu queria encerrar esse nosso momento, esse nosso bate-papo, mas eu queria recuperar uma das suas falas, quando você disse que dos fatores que levam ao suicídio é a falta de esperança, né? Parece tão simples, é uma palavra que a gente põe na poesia ou põe na canção, mas não traz para a vida. Esperançar é fundamental. E esperançar, ou ter esperança, tá para além do sentar e ficar esperando. Mas é agir, é ir plantando sementinhas para que um dia a gente consiga ver esse jardim florido. Esperançar são ações pequenas, que servem para mim, que servem para você, que são fundamentais para que a gente torne a vida em sociedade algo melhor, mais palatável e mais confortável e aceitável, né? Que a gente aprenda a se respeitar, a se amar, a valorizar aquilo que temos. A gente está aqui no IBT de portas abertas para fazer essa troca, continuar essa conversa e continuar alimentando essa esperança na vida e para a vida sempre. Esperançando sempre. Lembrando que esperança, já dizia Paulo Freire, né? Esperançar não é esperar, é ação, é movimento. É exatamente isso. Muito bom. Obrigada, Dália, por esse bate-papo. Obrigada, Lídia. Muito bom. Gente, até a próxima. Precisando da gente, estamos por aqui. Só chegar. Até breve. Até.